Muito bem, gente. Hoje nós estamos indo aí para mais uma aula de Direito Penal. Encerramos o tema aplicação de penas e hoje nós vamos falar de concurso de crimes. Vamos falar de concurso de crimes. Basicamente, o concurso de crimes ele pode ser definido como o cometimento de mais de um crime em uma mesma circunstância. E aí a circunstância, vocês vão ver que a ideia de circunstância ela é uma ideia dilatada, ela é uma ideia ampla, é o cometimento de mais de um crime num mesmo contexto. Isso que é o concurso de crimes. É o cometimento de mais de um crime em um mesmo contexto. Nós vamos ver que nós temos 3 modalidades de concurso de pessoas, concurso de crimes, concurso de pessoas nós já falamos, nós temos 3 modalidades básicas de concurso de pessoas, oh Deus do céu, concurso de crimes, que são concurso material de crimes, concurso formal e crime continuado. Concurso material, concurso formal e crime continuado. São as 3 formas básicas de concurso de crimes. Mais uma vez, concurso de crimes pode ser definido de maneira resumidíssima, é o cometimento de mais de um crime em um mesmo contexto. Beleza? Vamos falar de cada um deles aqui. Eles estão regulamentados em apenas 3 artigos: 69, 70 e 71. O artigo 69, ele fala do concurso material de crimes. Vamos ao concurso material. Vamos lá. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Mais uma vez, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro a de reclusão. Vamos lá. Vamos falar dos requisitos, gente. Quais são os requisitos? Vamos destrinchar o artigo 69 aqui. Quais são os requisitos para que haja o cometimento de crime em concurso material? Nós precisamos ter de mais de uma ação ou omissão. Nós sabemos que a conduta pode ser, estudaram no semestre passado, a conduta para cometimento de um crime pode ser comissiva ou omissiva, não é isso? Um crime pode ser cometido por ação ou por omissão. Pois bem, quando você fala em concurso material de crimes, você tem que ter mais de uma ação ou mais de uma omissão. Você tem que ter mais de uma conduta. Em razão da realização de mais de uma ação ou mais de uma omissão, para que se fale em concurso material de crimes, nós vamos ter a prática de 2 ou mais crimes. Vamos já lançar um exemplo prático aqui desde já. Se a pessoa entra numa casa para realizar um roubo, e além do roubo realizado, ela realiza lá um estupro, ela tem 2 ações, 2 condutas, e tem o cometimento de 2 crimes. Ela realizou a conduta do crime de roubo e cometeu um crime de roubo, ela realizou a conduta do prevista lá, descrita para o crime de estupro, e cometeu um crime de estupro. 2 condutas, 2 ações, prática de 2 crimes. Tranquilo? Esses são os requisitos do concurso material.
Quais são as consequências de se cometer crime em concurso material? Quais são as consequências disso? Primeira delas, nós temos a aplicação cumulativa das penas privativas de liberdade em que haja incorrido. O que é a aplicação cumulativa? As penas são somadas, as penas são adicionadas uma à outra. Tranquilo? E por que eu disse adicionadas? E por que o código fala, o artigo fala, em aplicação, vamos lá? Aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Por que o código fala em aplicação cumulativa? Ele fala em aplicação cumulativa porque ele está se referindo tanto à soma quanto à unificação de pena. Tanto à soma quanto à unificação de pena. A soma é a mera operação matemática. Pegou 5 anos pelo roubo, pegou 8 anos, mais 5 anos pelo estupro, vamos somar 10 anos. A acumulação aqui foi uma mera soma. Tranquilo? Agora, suponhamos que a pessoa cometeu um roubo. Suponhamos que a pessoa tenha cometido 2 estupros e um latrocínio. 2 estupros e um latrocínio. Nós vamos ter a soma de todas as penas? Vamos ter a soma de todas as penas. Com o pacote anticrime, nós tivemos uma alteração legislativa há pouco, em que a pena máxima para cumprimento da pena se alterou. A pena máxima para cumprimento, vamos lá? Estava lá no artigo 75, pena máxima, período máximo de cumprimento de pena, artigo 75, antes era 30 anos, com o pacote anticrime, está lá. Isso aqui, parágrafo 1º. Artigo 75, quando nós vamos falar de limite de penas. O tempo de cumprimento de pena privativa de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Quando o agente for condenado à pena privativa de liberdade, cuja soma seja superior a 40, devem elas ser unificadas para fins de atender o limite máximo desse artigo. Então, quando o artigo 69, não é isso? 69, caput, ele fala em aplicação cumulativa, ele está se referindo tanto à soma, que é a simples adição de uma pena à outra, quanto à unificação, que é quando nós não só somamos, mas, sendo excedida os 40 anos, nós fazemos essa unificação e, para fins de cumprimento, nós consideramos os 40. A pessoa não pode parar hoje 40, né? Até antes do pacote de crime era 30. A pessoa não pode passar mais de 40 anos presa. Beleza? Só para nós, ainda falando sobre aplicação cumulativa, nós temos lá na Lei de Execução Penal o artigo 66, inciso 3. LEP, Lei de Execução Penal, artigo 66, inciso 3. Vamos lá. Ela também se refere à unificação, acumulação. Aqui. Inciso 3. Inciso 3A. Inciso 3A, exatamente. Artigo 63. Compete... Deixa eu autorizar aqui mais uma entrada. Aqui. Compete
Compete ao juiz da execução penal, ou seja, o juiz que atua na segunda fase da responsabilização. Nós temos o juiz que atua no processo de conhecimento, que é aquele que condena ou absolve, e nós temos o juiz da execução, que é aquele que acompanha o cumprimento da pena. Compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha A, soma ou unificação de pena. Então, vejam vocês, acumulação engloba tanto a soma quanto a unificação. Algum questionamento aí? Você falou uma coisa que eu não entendi direito. Você comentou sobre os 40 anos. Uhum. Então, assim, para a questão de prova, agora a pena máxima no Brasil é 40 anos ou continua os 30 e eu que entendi errado? Não, é exatamente isso. Hoje, como apenação isolada de crime, nós não temos nenhum crime em que a pena máxima seja superior a 30, não. Nós temos o latrocínio, que a pena é a pena mais alta que há. Nós temos homicídio qualificado, latrocínio, pena máxima 30. Homicídio qualificado, pena máxima 30. Nós não temos nenhum crime em que a pena máxima seja de 40 anos, não. Ninguém pode cumprir mais de 40. Feminicídio? Feminicídio, qual é a pena? Deixa eu ver aqui. Eu acho que feminicídio também não, só. Então, professor, a pessoa com um crime só, ela não atinge os 40, né? Somente de forma cumulativa. Exatamente. Quer ver? Vamos lá no feminicídio. Então, assim, se 12 perguntar... a 30 feminicídio. Quanto? 12 a 30. Não tem nenhum crime que tenha pena. Até mesmo porque a alteração foi agora. Então, se cair uma pergunta assim numa prova, qual a pena máxima no Brasil? Eu vou colocar 30 ou 40? A pena máxima que se pode aplicar por cometimento de um delito é 30 anos. Agora, a pena máxima para cumprimento, 40 anos. A pessoa não pode ficar presa mais de 40 anos. Esse negócio de cumprimento de pena, nós vamos chegar até lá. A pessoa pode ficar mais tempo presa, mais do que 40? Pode, em que circunstância? Suponhamos que a pessoa tenha vários processos, beleza? Em um dos processos ela tem... Vamos falar lá. Em um dos processos, o cara é matador. Em um dos processos ele tem 3 homicídios. Pegou 15 anos em cada um, foram todos 3 qualificados. Pegou 15 anos em cada um, 15, 45. Passou de 40, não passou? Nós vamos ter que unificar e jogar isso para fins de cumprimento 40. Ele não vai poder passar mais de 40. Aí suponhamos que o cara está ali dentro, lá dentro do presídio, passados 10 anos, ele faz o favor de cometer um novo homicídio lá dentro. E em função deste novo homicídio, ele pega mais 15 anos. Olha só, ele estava inicialmente cumprindo 40, beleza? Já tinha cumprido 10 dos 40, ou seja, faltava 30, e agora cometeu um novo homicídio. E pegou 15. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses 30 que sobra, mais 15, vamos chegar novamente a 45, vamos unificar e voltar para 40, e ele vai ficar 40 anos preso. Na soma total, ele pode ficar 50. Mas por quê? Porque ele cometeu um novo crime dentro da cadeia. Compreende? Professor. Sim. Gabriel está perguntando. Então, o que acontece? Se o indivíduo, então... Se o indivíduo, então, ele, vamos supor, com 18 anos, ele comete um crime lá, não tem nenhum crime que atinge os 40 sozinho, mas vamos supor que ele cometeu 2 crimes, concurso material, então, e pegou lá 40 anos, né? Quando ele tiver com 58 anos, né, que ele já tiver cumprido os 48 anos, ele comete um novo crime, por exemplo, que tem a pena de 15 anos. Aí ele pega essa pena de 15 anos, ele vai cumprir, porque esses 40 anos, ele é, assim, para o indivíduo que, tipo assim, qualquer crime que ele cometer, mesmo que ele já tenha cumprido esses 40 anos, ou esses 40 anos é um limite total, independente da vida inteira do indivíduo, ele só pode atingir 40 anos de condenação. Não.
cara de 18 anos divide a pena por 2. Não é a vida inteira, não. Não é a vida inteira, não. Ele é em função em um mesmo processo, correto? Em um mesmo processo, ele não pode cometido um crime em concurso, cometeu crimes em concurso. Em um mesmo processo, não pode ser determinado o seu cumprimento. Ele pode levar uma pena maior de 40, nós vamos ver isso. Ele pode levar mais para frente. Ele pode levar uma pena maior de 40? Pode. Aquele pessoal que teve aquele crime lá em Eldorado dos Carajás, lá no norte, teve um que pegou 300 anos, outro pegou 400 anos. Então ele pode. Ele pode levar uma pena maior? Pode. Mas para cumprimento, ele não pode cumprir direto em função de uma condenação, uma única condenação, mais de 40 anos. Então, se ele for remontando, cometendo vários crimes durante o tempo de cadeia, ele pode chegar a ficar, por exemplo, mais de 60 anos. Apesar de que a expectativa de vida dentro da cadeia é baixíssima, mas ele pode ficar, assim, 40, 50, pode ficar mais tempo. Não tem dificuldade nenhuma, não. Então, para ele atingir o valor de pena, um número de pena maior que 40 anos, é só ele, depois da sentença que ele atingiu esses 40 anos, ele cometeu um novo crime. Independente de qual crime que for, ele vai ser superior a 40. Vai. Não, ele não pode ser determinado o cumprimento de 40. Porque senão você imagina, pensa comigo, esse pessoal, igual eu estou falando, que foi cometido pelo troço lá em Eldorado Carajás, o cara pegou 100 anos. Ele está autorizado a matar todo mundo lá dentro do presídio. Né? Ele está autorizado a passar o rodo lá, ele já tem 100 anos. Ele não pode ficar preso mais de 40. Compreendem? Ele teria pena com crédito. Então, ele pode vir, e não é só isso, não. Não é só isso, não. No exemplo que nós estamos dando aqui, nós estamos falando do mesmo processo, né? Mas nós estamos falando de cometimento de crime depois do início de cumprimento da pena. Mas nada impede tramitação processual. Nós temos processos que andam mais rápido e processos que andam... Nós temos processos que andam muito devagar e menos devagar. Qual é que anda menos devagar? O que anda menos devagar é réu preso. Suponhamos que o cara cometeu um crime, 3 homicídios, e em função desses 3 homicídios ele foi preso em flagrante. Beleza? Saiu a condenação dele rapidinho. Estabeleceu uma pena de 45 anos, foi unificada para 40. Tranquilo? Só que antes deste aqui em que ele estava preso, antes deste processo, ele tinha 2 outros processos por 2 outros homicídios que ele tinha cometido antes, não em concurso, isolados. Cometeu um, depois passou 6 meses, cometeu outro. Durante o cumprimento aqui, durante o cumprimento dessa pena, ele vem a sofrer essa nova condenação. Nós novamente vamos unificar a pena dele. Compreendem? Nós novamente vamos fazer nova unificação. Então a pessoa ela pode permanecer, sim, mais do que 40 anos presa. Não pode permanecer em função de um único processo. Quando o preso vai ficando mais de idade, ele tem algum benefício? Não, o que acontece é que, igual a gente estudou agora há pouco, nós temos o principal benefício que se há, o principal deles, nós temos a progressão de regime. O principal benefício que nós temos de cumprimento de pena é a progressão de regime. Nós estamos falando da pessoa ficar presa 40 anos, para a pessoa ficar presa 40 anos, ela tem que ser o pior do pior do pior, ela tem que ter um comportamento carcerário terrível. Terrível, terrível, terrível. Porque nós temos previsão de vários institutos, né? Nós temos livramento condicional, nós temos a progressão do regime, nós temos vários institutos que são voltados aí para a pessoa sair do cárcere antes de terminar o cumprimento de toda a pena. Feita a unificação,
A pessoa, ela pode, não quer dizer que ela vai ficar os 40 anos lá, não. A pessoa, para ela cumprir todo o período, ela tem que ter um comportamento que será muito ruim. Compreendem? Vamos lá. Mais alguma dúvida aí? Pode perguntar. No que diz respeito à execução de pena, gente. No que diz respeito à execução de pena. Vocês viram que o 69, o que ele fala? Ele fala lá, ó, que a pena, se for aplicado pena de reclusão e detenção, primeiro será executada a pena de reclusão. Na verdade, o que acontece? A pena de reclusão e detenção, quando a gente estudou pena, nós vimos que elas apresentam pouquíssimas diferenças. Inclusive, essa redação final desse artigo aí é muito criticado, porque ela não tem nenhum efeito prático assim. Ela não tem nenhum efeito prático, ela tem efeitos práticos mínimos, por isso que ela é muito criticada. Nós temos alguns artigos no Código Penal que fazem diferenciação que podem gerar algum efeito sobre esse cumprimento aí. Vamos falar deles aqui rapidinho. 76 e 33 do Código Penal. Vamos lá, 76 e 33. O que diz o 33? Aqui. 33 fala, né? A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, semiaberto ou aberto. Então, nós temos diferenças de regime de cumprimento. Nós acabamos de falar de concurso de crimes. Se um dos crimes for punido com reclusão e outro punido com detenção, primeiro vai se executar a pena de reclusão. Reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção, regime semiaberto ou aberto. Isso é o artigo 33. Artigo 76. Artigo 76. Vamos lá. Aqui. No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave. Então, está de acordo com a redação final aí de 69. Como eu estou dizendo para vocês, nós não temos, é muito criticado, nós não temos, apesar dessas previsões, nós não temos, não gera um grande efeito prático, não tem consequências práticas. Se nós formos lá, só a título de exemplo, também, falarmos do 121 caput, 129 caput, está lá, matar alguém, pena de reclusão, homicídio, simples. Matar alguém, reclusão de 6 a 20, é pena de reclusão. 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Se a pessoa, em concurso, comete um crime de homicídio e um crime de lesão corporal contra uma vítima, homicídio contra outra vítima, lesão corporal simples, ela pega reclusão e detenção. Primeiro ela vai cumprir a pena de reclusão, depois a de detenção. Mais uma vez, é uma previsão questionada, não é uma previsão criticada porque, em termos de efeitos práticos, isso não quer dizer quase nada. Mas é uma previsão legal e está aí. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Mais uma vez, na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o artigo 44 deste Código. Olha só, gente.
Aqui, o parágrafo 1º, ele se refere a dois institutos. Ele se refere ao instituto da substituição da pena, que é a que está lá no artigo 44, e nós já vimos. Vocês lembram? Eu falei para vocês qual é a principal característica da pena restritiva de direito. A principal característica da pena restritiva de direito é que ela é aplicada em substituição. Veio na cabeça de vocês, falou em pena restritiva de direito, tem que vir na cabeça de vocês. Substituição. Ela é sempre aplicada em substituição. Está lá no artigo 44. O artigo 44, ele faz referência, inclusive, aos requisitos. Olha lá. As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando 1. Aplicada a privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime for cometido com violência, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente. Então, veja só, o artigo 44, ele traz os requisitos indicativos dos critérios, ele aponta os critérios necessários para que a pena privativa de liberdade seja substituída por uma restritiva de direito. Beleza? Então, substituição de pena é um instituto. Outro instituto que nós ainda vamos estudar é a suspensão condicional da pena. Nós ainda vamos estudar. Suspensão condicional da pena é outro instituto desencarcerizador. Como eu já disse para vocês na sala e reitero, o nosso direito penal é uma mãe. O que não presta são nossos presídios. O que consta lá? Suspensão condicional da pena, que é diferente de substituição da pena. Vamos lá no 77, só para eu demonstrar para vocês, só para fazer referência. O que nos diz o 77? Lá. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por um período de 2 a 4 anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no 44. Olha só, gente. Primeiro, a pessoa foi apenada, com pena privativa de liberdade. Primeiro, o juiz vai verificar, cabe a substituição? Se couber a substituição, eu vou substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. O juiz analisa, fala, não, peraí, aqui não preenche todos os requisitos, eu não posso fazer a substituição. O juiz vai para a segunda análise. Eu vou ter que aplicar uma privativa de liberdade mesmo, não dá para substituir por restritiva de direito. Deixa eu ver a segunda possibilidade aqui. Cabe suspender o cumprimento dessa pena? Cabe suspender? Suspender o quê? A execução. A pessoa já foi condenada a uma privativa de liberdade. Cabe suspender a execução da pena? Aí o juiz vai analisar. Nós temos aí os critérios que eu acabei de ler e nós vamos estudar a suspensão lá na frente. O que eu quero, o que o parágrafo único está dizendo e por que eu estou fazendo referência a esses dois institutos agora? O que o parágrafo único diz? Olha lá. Na hipótese deste artigo, ou seja, caso sejam cometidos crimes em concurso material, quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o 44. Suponhamos que a pessoa tenha cometido 2 crimes com relação
Com relação a um desses crimes, ele poderia ser aplicado a suspensão da pena, primeiro a substituição e depois a suspensão. O que o parágrafo primeiro está falando? Está falando, olha, o negócio é o seguinte, se não couber a substituição com relação a nenhum dos dois crimes, o outro, por mais que a pena dele possa se encaixar para aplicação da suspensão da execução, nós não vamos aplicar a suspensão. Para que eu possa suspender o cumprimento da pena de um, o outro tem que caber substituição. Se não couber substituição, não tem como aplicar a suspensão. Olha lá, quando a gente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição. Vamos aos exemplos práticos aqui. Vocês vão entender. Pode perguntar. Qual que é a finalidade da suspensão? É atrasar o cumprimento da pena, porque a pessoa já foi condenada, ou cancelar o cumprimento? Na verdade, ela também é uma medida descarcerizadora. O propósito é a suspensão, ela é suspensão condicional. São estabelecidas condições para a pessoa, condições que ela tem que dar cumprimento durante a suspensão. Conforme consta lá de 77, se a pessoa pegou menos de 2 anos, não é isso que está lá no 77? Isso. Pena não superior a 2, para evitar que a pessoa vá para a cadeia, desde que preenchidos os requisitos legais, o juiz pode virar e falar assim, ó, você pegou 1 ano e meio, você não tem direito à substituição. Você pegou 1 ano e meio e não tem direito à substituição. Eu estou te dando aqui 1 ano e meio, só que eu vou suspender o cumprimento por 2 anos. O que quer isso dizer? Nesses 2 anos, que é chamado período de prova, que você vai ter que cumprir essa e essa condição. Beleza? Beleza. Durante esses 2 anos, se a pessoa não cumprir qualquer das condições impostas, a suspensão é revogada e a pessoa vai ter que ir para a cadeia e cumprir 1 ano e meio. Então, é dada à pessoa a chance de não ir para a cadeia, de não iniciar a execução de pena, de não cumprir a execução. É isso. É dada a ela a oportunidade de, por mais que ela esteja condenada e tenha contra si uma pena, ela pode não cumprir essa pena. Entendi. Então, às vezes, a suspensão é melhor que do artigo 44, que é a substituição por restritiva de direito? Sim. Sim. Às vezes, porque na suspensão, na verdade, você não cumpre pena nenhuma, né? Na substituição, você cumpre, só que é pena restritiva. Na suspensão, você não cumpre pena nenhuma. Só que nós vamos ver que os critérios da suspensão, ela é mais ampla, a aplicação dela, quer dizer, cada qual tem seus critérios, olhando simplesmente para a pena. A suspensão é melhor porque você não cumpre pena nenhuma. Na substituição, você cumpre pena restritiva. Beleza? Beleza. Vamos lá. Algum questionamento aqui? Deixa eu ver. Vamos lá. Tá ouvindo aí agora direitinho, Gabriel? Agora eu tô. Beleza. Vamos lá. Vamos para exemplos práticos aqui, para vocês entenderem. Artigo 121 e artigo 155 caput. Vamos lá. Artigo 121 e artigo 155. Eu coloquei aqui bem exemplificado para não ter erro. Ficar bem claro para vocês. 121 caput, 155 caput. 121 caput, 155 caput. Vamos lá no 121. Vamos trabalhar com a hipótese da pessoa pegar pena mínima em tudo. Homicídio simples, matar alguém, pena mínima,
6 anos. Beleza? Furto, artigo 155. Furto simples. Furto simples. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Vamos trabalhar com a possibilidade da pessoa pegar pena mínima. Pena mínima em furto. A pessoa pegou 1 ano por furto e pegou 6 anos pelo homicídio simples. Tranquilo? Cometeu os dois em concurso. Vítimas diferentes, ela não matou para roubar, não. Vítimas diferentes, ela não matou para subtrair, não. Cometeu um crime de furto e um crime de homicídio, pegou pena mínima por furto 1 ano, pegou pena mínima de homicídio 6 anos. Aí vamos lá. Vamos voltar lá para a gente ver. O que falou o parágrafo 1º? Se for aplicada à pessoa uma pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais não será incabível a substituição. Olha só para vocês verem que viagem que nós temos que fazer. Tenham paciência. Isso aqui é para ficar bem claro para vocês. Vamos lá. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por um período de 2 a 4, desde que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. A pessoa foi condenada por homicídio. A pessoa foi condenada por homicídio. É cabível a suspensão? É cabível a suspensão? Não é, porque a pena mínima é 6 anos, não é isso? A pessoa foi condenada também por furto. Pena mínima 1 ano. Pena mínima 1 ano. O que fala o 44? As penas restritivas de direito, se for aplicada à pessoa, pena de liberdade não superior a 4. E o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Furto tem violência ou grave ameaça? Não tem. A pena não pode ser superior a 4. A pessoa pegou pena mínima, 1 ano. Cabe, se a pessoa tivesse cometido só o furto, caberia a substituição? Caberia. Mas ela cometeu o furto em concurso com um homicídio. Pelo homicídio, ela pegou 6 anos. Pode-se suspender a pena do homicídio? Não pode. Por que não pode? Porque é superior a 2. Então, se não se suspende a pena, o cumprimento da pena do homicídio, por mais que a pena do furto seja só 1 ano, nós não vamos poder aplicar substituição no furto. Nós vamos ter que somar as penas, 6 e 1, 7, e a pessoa vai ter que cumprir os 7 anos. Compreenderam? É isso que o parágrafo único está nos dizendo. Quando ao agente tiver sido aplicada uma pena privativa de liberdade não suspensa, aplicou para ele 6 anos pelo homicídio, não pôde suspender porque a pena é superior a 2, suspensão a pena tem que ser inferior a 2. Para os demais, será incabível a substituição. Mesmo que o outro crime seja um furto, a pena seja 1 ano, a pessoa preencha todos os requisitos lá do 44, ainda assim, ela não vai ter direito à substituição. Ele vai ter que cumprir as 2 penas privativas. Beleza? Tranquilo? Ô, professor. Sim. Então, no caso, se ele praticar 2 crimes, né, e a junção dos 2 for superior a 4 anos, não vai poder suspender um dos crimes, né? Então, e se um desses crimes, então, como você falou aí no caso do furto, né, sem violência, então, um desses crimes poderia ser substituído, mas mediante o fato de ter outro crime, né, e na junção dos 2 for superior a 4, então não vai poder substituir. O problema não é na junção dos 2 ser superior a 4. O problema não é esse. Qual é que é o problema? Vamos lá. Qual é que é o problema? Só no que diz respeito à pena. Não vamos entrar em outros critérios nenhum. Não vamos entrar nos critérios da suspensão e da substituição, não.
vamos falar só de pena. Para nós aplicarmos a substituição de uma privativa de liberdade por restritiva de direito, o que nós precisamos no que diz respeito à pena? A pena não pode ser superior, a pena privativa de liberdade não pode ser superior a 4 anos, beleza? Para a pessoa ter direito à substituição, falando de pena, só da pena, não vamos nem falar dos outros requisitos. A pena não pode ser superior a 4, tranquilo? O que nós precisamos no que diz respeito à pena para a pessoa ter direito à suspensão, que é diferente de substituição. Substituição tem pena, a pessoa vai cumprir uma restritiva. Suspensão não tem pena nenhuma, a pessoa pegou, foi cadeia, e só que não vai cumprir a pena de cadeia, vai suspender a execução. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4. Para a pessoa ter direito à suspensão, a pena aplicada a ela não pode ser superior a 2. Para a pessoa ter direito à substituição, a pena aplicada a ela não pode ser superior a 4. Beleza? Explicando mais uma vez, o que o parágrafo único está nos dizendo? Ele está nos dizendo, se a pessoa foi condenada por cometimento de crime em concurso material, se a pessoa foi condenada por cometimento de crime em concurso material, porque na hora de apenar, o juiz apena por este crime, eu aplico pena X, por este outro crime, eu aplico pena Y. Se por um dos crimes não puder, se a pena de um dos crimes não puder ser suspensa a execução, se a pena não puder ser suspensa, com relação ao outro dos crimes, com relação ao outro crime, nós não podemos fazer a substituição, ainda que estejam presentes todos os requisitos. E aí, no exemplo que eu dei para vocês, se a pessoa cometeu um homicídio simples, a pena mínima é de 6 anos. Vamos supor que a pessoa pegou pena mínima. E a pessoa cometeu um furto simples. Furto simples, pena mínima, 1 ano. Vamos analisar esses crimes de maneira isolada. Se a pessoa cometer só o furto, vamos supor que ela não tenha cometido o homicídio. Se a pessoa cometer só o furto, pegou 1 ano, ela tem direito à substituição de pena? Tem, ué. A pena inferior a 4 tem direito à substituição. Nós estamos falando só do critério pena, gente. Nós estamos falando só do critério pena. Não vamos nem entrar nos outros critérios, não. Tem direito à substituição? Tem. Beleza? Agora, como ela cometeu o crime de furto em concurso com o crime, concurso material com o crime de homicídio, o que o parágrafo único está nos dizendo é o seguinte, olha aqui, a pessoa cometeu um crime de homicídio, ela pegou 6 anos aqui. Essa pena de 6 anos pode ser suspensa? A execução dessa pena de 6 anos pode ser suspensa? Não, não pode ser. Por que ela não pode ser? Ela não pode ser suspensa porque é 6 anos, a pena é de 6 anos. Para a pena ser suspensa, ela não pode ser superior a 2. Então, ela não vai ter direito à suspensão. E o furto? O furto ela pegou só 1 ano. Nós vamos poder substituir a de furto por uma restritiva de direito? O que o parágrafo único está nos dizendo é, não. Quando a pessoa é condenada por cometimento de crimes em concurso, e se uma das penas não foi suspensa, com relação à outra, por mais que a pessoa preencha todos os requisitos, ela não tem direito à substituição. Ela não vai ter direito à restritiva aqui. Ela vai ter os 6 anos pelo homicídio e o 1 ano pelo furto. Nós vamos somar essas penas e ela vai ter que cumprir 7 anos. Tranquilo? Agora, deixa eu ir para o segundo exemplo, e aí, se vocês não entenderem, eu volto aqui, porque pode ser que o segundo exemplo clareie a ideia de vocês. Vamos lá. Agora não vamos falar de um homicídio, não. Vamos falar de uma lesão corporal. Vamos lá. Lesão corporal 129, parágrafo 1º, inciso 1. Lesão corporal grave. Vamos lá. Lesão corporal grave.
ofender a integridade física ou a saúde de outrem. Parágrafo 1º. Se resulta, parágrafo 1º, se resulta, 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Suponhamos que a pessoa cometeu um crime de lesão corporal contra outra e também cometeu um furto. Mais uma vez, suponhamos que não foram as mesmas vítimas, foram vítimas diferentes e ela não cometeu a lesão para roubar, não cometeu a lesão para subtrair, não. Beleza. Pegou pena mínima nos dois. Qual é a pena mínima da lesão corporal grave? A pena mínima é 1 ano. A pena é de 1 a 5 anos. Então, ela pegou 1 ano pela lesão corporal grave e 1 ano pelo furto. 1 ano pela lesão corporal grave e 1 ano pelo furto. A pena de lesão corporal grave vai poder ser suspensa a execução, se preencher todos os requisitos legais? Sim. Vai. Como essa pena aqui da lesão vai ser suspensa, pode ser suspensa a execução dela, pelo crime de furto, a pessoa tem direito à restritiva. Então, nós vamos suspender a execução da pena de lesão corporal e vamos aplicar uma restritiva de direito em razão do furto. Ele cometeu os dois em concurso. Aí você me pergunta assim, mas professor, por que não aplica 2 suspensivas, 2 restritivas de direito? Já que foi 1 ano aqui e 1 ano aqui. Não aplica 2 restritivas de direito, nos exemplos dados, porque vocês lembram o que nós falamos aqui do 44? O que nós falamos lá do 44? Olha lá, vamos nele lá. Para aplicar a restritiva de direito, inciso 1, a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Tanto o crime de homicídio quanto o crime de lesão corporal são cometidos com violência. Então, como eles são cometidos com violência, por mais que a pena deles possa se encaixar, possa ser inferior a 4 anos, elas não vão poder ser substituídas por restritiva de direito. O benefício que a pessoa pode ter com relação a elas é a suspensão da execução. Compreendem? Se a pessoa cometeu um homicídio simples com um furto, o homicídio simples pode ser suspenso. Substituído ele não vai ser de jeito... Restritivo ele não vai ser de jeito nenhum, porque a pena é de 6 anos. Para ser substituída, a pena teria que ser até 4. O homicídio vai ser substituído? Não. Vai ser suspenso? Não, porque para suspensão tem que ser no máximo de 2. Então, a pessoa vai ter que cumprir a pena de homicídio e cumprir a pena de furto. A situação 2 que eu coloquei lá. A pessoa foi condenada por lesão corporal grave. Pena mínima de 1 ano. A pessoa pegou 1 ano. Como ela pegou 1 ano só, não pode substituir por restritiva? Não, não pode. Por que não pode? Porque o primeiro requisito lá fala que o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Lesão corporal é cometido com violência. Então, a pessoa não tem direito à substituição na lesão corporal, mas ela tem direito à suspensão do cumprimento. Então, o juiz pode, em obediência aí ao parágrafo 1º do 61, olha lá, na hipótese deste artigo, quando a agente tiver sido aplicado pena privativa de liberdade, se a não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição. Ao contrário, a contrário senso, se a pena for suspensa, para a outra pode ter substituição. Compreenderam? Mas não pode suspender as duas, não? Suspender as duas? Não, porque a primeira análise que se faz é da restritiva. Ah, sim, entendi. A primeira análise que se faz é da restritiva, porque, na verdade, a substituição, existe um movimento para não mandar as pessoas para o cárcere. Não existe um movimento para não responsabilização, né? Tanto é que, no primeiro momento, você quer que a pessoa cumpra uma pena restritiva.
Nós temos aí os institutos, eles foram criados ao longo do tempo. A suspensão, ela é um instituto, o SUSIS, a suspensão da pena, é um instituto muito antigo. A suspensão da pena. A substituição da pena já é um instituto mais novo. Então, às vezes, nós chegamos numa situação que são meio ilógicas. Mas nós temos, se tem o interesse, que a pessoa cumpra a pena. Pena restritiva. Então, primeiro nós vamos tentar restritiva. Deu restritiva? Não, vamos ver se ela tem direito ao SUSI. Beleza? Mais alguém aí? Algum questionamento aí? A Catius está perguntando aqui, mas como ter isso no mesmo processo de vítimas diferentes? Não é tranquilo, Catius. O processo, na verdade, o processo, você não precisa ter um processo para cada crime. Você tem um processo para um evento, crime. Se você tiver vários crimes cometidos em um mesmo contexto, você tem um processo só para aqueles vários crimes. Não, tranquilo, mesmo que seja concurso material. Se você tem o cometimento, se você, igual a gente vê aí, chacinas, quando você tem chacina, chega lá e mata 5 pessoas ao mesmo tempo, é um processo só. Você pode ter um crime cometido, você pode ter um delito em que você tenha concurso de pessoas e concurso de crimes, você vai ter um processo só. Você pode ter uma chacina cometida por um grupo de extermínio. Você pode ter 5 autores que foram lá e mataram 5 pessoas. Você tem 5 crimes de homicídio cometidos em concurso material e você tem 5 pessoas que cometeram esse crime. Nós vamos ter um processo só. É interessante que assim seja, até mesmo porque para nós não termos decisões conflitantes. Aí o Ministério Público, né, que já oferece a denúncia incursando o cara em vários artigos. Exato. Na capitulação, lá na hora da denúncia, na capitulação, né, que a denúncia ela é fechada com a indicação, o Ministério Público indica quais os crimes que ele entende que a pessoa cometeu. Na capitulação, ele indica todos os delitos que ele entende que foram cometidos. Furto e homicídio, da mesma forma. Suponhamos assim, ó, nós temos o crime de latrocínio. Vocês vão estudar isso. O que é o crime de latrocínio? É a pessoa roubar, matar para roubar. É a maior pena que nós temos. A maior pena que nós temos é de crime de latrocínio. Quando a pessoa rouba para matar. Beleza? Aí nós temos um crime só. Quer ver? Quando a pessoa rouba para matar. Em algum lugar aqui, eu me perco com o crime de latrocínio. Quando a pessoa... É 157, parágrafo 3º. 157, né? 157, parágrafo 3º. Uhum. Isso, ótimo, obrigado. Quando a pessoa mata para roubar. Se da violência resultar a morte, a pena é de 20 a 30 anos. A pena mínima é a maior que há no direito brasileiro aqui. Porque do homicídio a pena mínima é 12. Olha só, e aí você perguntando num caso de furto e homicídio. Sem ser no mesmo crime, não. Para nós falarmos em concurso material, a pessoa tem que cometer os 2 delitos no mesmo contexto. Tem que cometer os 2 delitos no mesmo contexto. Pode ser contra vítimas diferentes? Pode ser como vítimas diferentes, não tem problema não, hein? Porque se ela matar com o propósito de roubar a mesma vítima, ela não vai estar cometendo 2 crimes, ela vai estar cometendo um só. Ela vai estar cometendo latrocínio. Mas suponhamos que no evento lá ela tenha 2, é possível. E aí, mais uma vez, é para nós não termos decisões conflitantes. Beleza? É porque no exemplo que o senhor falou, eu entendi assim, que era um furto que aconteceu e, de outro lado, aconteceu
o homicídio, mas que os dois crimes não tinham nada a ver. É Não, isso mesmo que eu entendi? sim, mas o crime ele tem que ser cometido no mesmo contexto, para você Para falar. ter o mesmo processo, né? É. Você não pode, por exemplo, falar em concurso material se a pessoa cometeu um furto aqui agora à noite, e aí lá amanhã de madrugada, ou hoje de madrugada, né? Amanhã de madrugada, 5 horas da manhã, ela vai lá e comete um homicídio. Isso não é concurso material, não. É dentro de um mesmo contexto. Ô, professor, Oi? então é porque você tinha falado que depois do segundo parágrafo aí você ia perguntar se alguém tivesse dúvida ainda. Pode falar. No artigo 69, no parágrafo 1º, então, só para ficar claro aqui para mim, que eu gosto de fazer um resuminho do artigo para me entender depois. Então, se a pessoa comete 2 crimes, né? Esses crimes têm vínculo entre si, né? Para ser concurso material. E isoladamente, ele não puder ser suspenso, né? Porque tem mais de 2 anos. No caso, não se enquadra na suspensão. Beleza. Ela não pode, então não poderá ser substituído outro, né? Exato. Porque como fala no artigo, será incabível a substituição. Exato. Por causa que no outro já não pode ser suspenso, certo? Exato. Exato. Como o outro não foi suspenso, como o outro não preencheu os requisitos da suspensão, como por um não preencheu os requisitos da suspensão, para o outro, mesmo que estejam presentes todos os requisitos da substituição, não vai poder fazer a substituição. Agora, eu entendi, professor. Agora, desse segundo parágrafo aí, tem como você me dar só mais um exemplo? Só para mim ter certeza que eu entendi. Vamos lá. Vou deixar aqui. O parágrafo 2º? O parágrafo 2º nós ainda não falamos dele, não? Isso. Falamos não. Vamos falar agora. Parágrafo 2º. Quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as compatíveis entre si e sucessivamente as demais. Suponhamos que para a pessoa tenha sido aplicada a ela uma pena restritiva, tenha sido pelos 2 crimes, por cada um dos crimes foi aplicada uma restritiva. Foi aplicada uma restritiva para cada um. O que o parágrafo 2º está falando? Se for possível o cumprimento simultâneo das duas, pode-se dar o cumprimento. Se não for possível o cumprimento simultâneo, em razão da natureza das penas, o cumprimento tem que se dar de maneira sucessiva, né? Suponhamos que tenha sido aplicada à pessoa 2 penas de limitação de final de semana. Foi aplicado a limitação, 3 meses de limitação de final de semana por um e 5 meses de limitação de final de semana por outro. Não tem como cumprir, né? Ele vai ter que cumprir 8 meses de limitação de final de semana. Mas suponhamos que tenha sido aplicado 3 meses de limitação de final de semana por uma e prestação pecuniária pela outra, pena de natureza monetária. É possível o cumprimento simultâneo. A pessoa pode pagar a prestação pecuniária e ter o seu final de semana limitado simultaneamente. É isso que o artigo, é isso que o parágrafo 2º está nos dizendo. Beleza? Vamos lá. Substituição da pena. Substituição da pena, artigo 43. Deixa eu ver, se tiver qualquer dúvida aí, pode perguntar, gente. Entendi, vamos lá. No caso de substituição da pena.
essa é outra dificuldade da gente ficar dando aula assim, que você tem que ir lá e cá, lá e cá, lá e cá. As penas restritivas de direito estão previstas no 43, essa referência aí eu fiz só para indicar quais são. As restritivas de direito estão previstas lá no 43, né? Nós já falamos a respeito delas. Se for aplicado para a pessoa, por exemplo, no exemplo que eu dei aí, se a pessoa for condenada por cometimento de 2 furtos simples, se for condenado por cometimento de furto simples em concurso material, 2 furtos, pega 1 ano e 1 ano, ela pode ter cada uma dessas penas substituídas por restritiva de direito, substituiu por 2 limitações de final de semana, pode ter que ser cumprido de maneira sucessiva. Substituiu por 1 limitação de final de semana e 1 prestação pecuniária, elas podem ser cumpridas de maneira simultânea. Beleza? A esse respeito também fala o artigo 111 da Lei de Execução Penal. Vamos nele lá. Artigo 111 da Lei de Execução. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feito pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado, quando for o caso, a detração e a remissão. Parágrafo único. Sobrevindo a condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para a determinação do regime. Aqui é quando não cabe, nós estamos referindo aqui, é quando não cabe a substituição. Se não for possível, se a pessoa não tiver direito à substituição, ou não preencher os requisitos legais, e tiver de ser aplicado a ela as 2 penas privativas de liberdade, o que o 111 da Lei de Execução Penal está nos dizendo? Ele vai falar, ele está falando que quando a pessoa for condenada por mais de um crime, e aqui no caso de concurso material é um exemplo de condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feito pelo resultado da soma ou unificação das penas. Lembra quando nós falamos lá de regime de cumprimento de pena? Que um dos critérios a ser observado é a pena aplicada? Então, na hora de nós sabermos qual regime que a pessoa vai cumprir, nós temos que levar em consideração, não é a pena isolada que ela recebeu, não. Não é a pena isolada que ela recebeu por cada um dos crimes, não. Nós vamos somar essas penas, e somadas as penas é que nós vamos ver qual o regime, em qual regime se enquadra o cumprimento daquela pena. Se vai ser de repente, o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa ter sido condenada de maneira, se nós considerarmos as penas de maneira isolada, ser semiaberto por um crime, semiaberto por outro crime. Só que na hora que nós somamos as penas, e para fins de determinação do regime de cumprimento, nós temos que somar as penas, pode ser que ao somar as penas, considerada a pena resultante aí da soma, a pessoa tenha que cumprir não no semiaberto, mas no fechado. Compreendem? Isso quando não há substituição. E aí, para nós fecharmos concurso material, e aqui é uma classificação doutrinária, fala-se em concurso material homogêneo e concurso material heterogêneo. O que é o concurso material homogêneo? Vamos tirar o conceito lá do caput de 69. Quando o agente comete mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. O que é o concurso material homogêneo? É quando os 2 ou mais crimes praticados são idênticos. Se forem 2 furtos, se forem 2 roubos, se forem 2 homicídios. E o que é o concurso material heterogêneo?
Concurso material heterogêneo é quando os crimes praticados são crimes diferentes. Furto e homicídio, furto e lesão corporal, roubo e homicídio. Tranquilo? Aqui, o que importa nessa classificação aqui é o seguinte: o que deve se considerar para saber se é homogêneo ou heterogêneo é simplesmente o tipo. Pouco importa se o crime for qualificado ou simples. Ou seja, se a pessoa cometer 2 homicídios, um homicídio simples e um homicídio qualificado, esse concurso é homogêneo. Se a pessoa cometer 2 roubos, 2 furtos, um furto simples e um furto qualificado, este concurso é homogêneo, porque os 2 estão previstos no mesmo tipo, são todos 2 furtos. Beleza? Vai ser heterogêneo se forem crimes diferentes. Alguma dúvida aí, gente, acerca de concurso material? Não? Olha só. A próxima disciplina nossa aqui é concurso formal. E concurso formal, ele é um pouquinho mais complicado do que o concurso material e também é tão extenso quanto. Nós podemos, o mais curto é o crime continuado. Nós, para não quebrar a linha de raciocínio, vamos deixar o concurso formal, iniciar o concurso formal na nossa próxima aula? Pode ser? Nós ainda temos aí mais uns 20 minutinhos de aula, mas não compensa, não. Então tá certo, gente. Muito boa noite para vocês. Até a nossa próxima aula. Até mais.